Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre trabalho em equipe. Não faz muito tempo eu estava assistindo o MasterChef, eu gosto aí de acompanhar, eu estava vendo algumas temporadas, uma que está rodando agora e outra que eu perdi aí, eu acho que era, acho não, era a temporada de confeitaria. E aí eu reparei duas situações parecidíssimas e que a gente pode trazer aqui para o nosso mundinho tech, onde a gente trabalha em equipe. Eu identifiquei aqui dois casos aonde tinha a edição profissionais, onde as pessoas eram muito boas, só que uma pessoa, por a postura dela, atrapalhou o desenvolvimento do trabalho em equipe e foi assim nitidamente algo que prejudicou o desempenho delas. E do outro lado, uma pessoa que era habilidosa, pelo menos ela se julgava assim, eu sinceramente percebia que essa pessoa também era habilidosa, só que não estava satisfeita de ter que fazer trabalho em equipe com uma outra pessoa que não estava tendo um rendimento tão bom na competição e que ela não falou com essas palavras, mas para mim, nitidamente, ela julgava a outra pessoa inferior em habilidades. E talvez até seja, mas a forma como ela lidou com essa situação toda foi a pior possível. E o que eu quero te mostrar aqui hoje é que pessoas habilidosas que não sabem trabalhar em equipe, elas não só prejudicam o seu próprio rendimento, quanto o rendimento da equipe. Mas antes da gente falar sobre isso, se inscreve no canal se você já não for inscrito, me siga nas redes sociais, Instagram aqui na tela no @aguiardev e bora para mais um vídeo. Então vamos lá, talvez durante esse vídeo aí a gente faça algumas inserções, aí alguns exemplos, alguns trechinhos para você ter mais ideia do que eu estou falando, ou pelo menos, no mínimo, o link aqui dessas edições, desses vídeos vão estar na descrição para você conferir e tirar suas próprias conclusões. Mas o primeiro caso aqui eu estou falando do MasterChef Confeitaria, onde a gente tem profissionais, ali na edição de 2024, com pessoas... Bom, se você não sabe como funciona, né? A gente também tem a edição de amadores, pessoas que nunca trabalharam, acho que até mesmo fizeram curso, não sei qual é exatamente o critério, mas não são profissionais. E o de confeitaria é uma edição de profissionais. Então, são pessoas, no mínimo, competentes. Para ter pelo menos chego até ali, eu considero que são competentes. E aí o que acontece é o seguinte, a gente tem uma prova em equipe, uma prova mais específica aqui em duplas, aonde aconteceu o seguinte, uma pessoa, ela foi muito imperativa nas suas ideias. Então, assim, era para fazer, sei lá, acho que 2 ou 3 pratos, não lembro aqui, mas que fosse um. Né? Até a companheira comentou, tem umas partes assim que eles fazem alguns comentários. Ela falou: olha, eu achei que ia ser 50-50, né? Tipo, 50% de colaboração minha, do processo criativo aqui, do que a gente quer fazer, e 50% dela. Né? Mas você vê que o tempo todo a outra pessoa, ela é muito imperativa, a outra dando sugestões e ela não ouvindo, ou ouvindo, mas não levando tanto em consideração. E em alguns momentos, isso também vai acontecer com a outra dupla, a pessoa tentando falar ali e a outra naquele fluxo dela, que ela é super agitada, meio que não se comunicando. Então, uma outra grande habilidade para o sucesso, para ter o sucesso do trabalho em equipe é a comunicação. Então, como ter sucesso no trabalho em equipe é onde você não se comunica? A pessoa tentando falar com a outra, só que a outra ali no seu processo criativo, ela meio que é uma forma, eu vejo assim, é uma forma de rejeitar o que a outra está sugerindo e simplesmente não falando. Né? Ela poderia, tentando evitar o conflito, né? Mas evitando a pessoa sem causar o conflito. Ela simplesmente não estava respondendo. Ela estava seguindo ali o fluxo dela e tal, enfim, é algo super complexo. Né? Eu nunca tive que passar por uma situação como essa aqui especificamente, mas é muito difícil quando você tem uma pessoa que ela é mais fácil de trabalhar, uma pessoa que é um pouco mais aberta e tem que lidar com outra pessoa que é um pouco mais fechada, um pouco mais impositiva. Essa pessoa que ela é mais maleável, ela vai sofrer, porque se você não se impor também, eu sei que é o caminho que é o mais difícil de se trabalhar, mas ou você se impõe também,
ou você vai ser atropelada por um trator. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho agora do outro caso, que é o caso aqui da edição dos amadores. Eu vou dar um pouquinho de contexto aqui para você. É uma pessoa, a gente tinha uma pessoa, como eu disse no começo, que ela estava tendo, se eu não me engano, tá, um desempenho até legal. Dá para ver que a pessoa realmente tinha algumas habilidades ali, realmente mostrava um pouco de competência. E ela acabou que caiu ali, se eu não me engano, alguém escolheu as equipes, não me lembro ao certo. E essa pessoa caiu com uma outra que não estava tendo um rendimento tão bom. Não vou entrar no mérito de dizer se a outra pessoa era boa ou não. Acabou que ela até foi eliminada, né? Se eu não me engano, acho que depois dessa prova, nessa mesma prova, nessa edição, não lembro. Mas o grande problema aqui é que foi o seguinte: essa pessoa mais habilidosa, ela é muito expressiva. E dá para ver nitidamente que ela não ficou satisfeita. Acho que até comentaram aí um dos jurados, a apresentadora lá, Ana Paula Padrão, ela até comentou, eu não sei se a Ana Paula Padrão tá nesse, eu não lembro agora, mas enfim, alguém comentou falando assim, você não ficou satisfeita com a dupla, né? Eu não lembro nem se ela chegou a responder, mas a expressão dela tava nítido. No momento que foi escolhida a dupla dela, que ela odiou ter que trabalhar com aquela pessoa. E aí, no desenrolar desse trabalho, uma coisa que ficou nítida é que não houve colaboração. A menina tentava falar com ela, tudo mais, e não rolava. Elas não se conectaram. Só que o que acontece aqui? Trazendo para o nosso mundo aqui da tecnologia. Vamos supor que você é um sênior e você tem que trabalhar com alguém que é júnior. Isso não é um problema, sabe? Eu nunca tive que trabalhar com alguém com menos experiência que eu e fiquei insatisfeito por isso, sabe? Independente daquela pessoa ser muito boa ou não tão boa assim, eu acho que o mais importante é que a gente tem um trabalho a ser feito. E como que eu tenho que pensar aqui, apesar de eu não ser um líder ou mandar, né, poder ter uma autoridade sobre essa pessoa, qual que é o meu papel? E o papel da outra pessoa também, mas principalmente da pessoa que é mais experiente, que é mais habilidosa. É de justamente tirar o melhor daquela outra pessoa, né? Tentar extrair o melhor, tentar achar um caminho para aproveitar as habilidades que ela tem. Porque se eu não fizer isso, eu também vou ser prejudicado. Porque eu vou transformar a pessoa num peso para mim. Então ela vai mais atrapalhar do que ajudar. E não foi o que aconteceu aqui. A pessoa em dado momento ela começou a ignorar totalmente a outra, nem respondia. Olha que interessante, isso também é parecido com a dupla anterior, né? Aquela pessoa a imperativa lá que não ouvia, tudo mais, né? Assim, e a pessoa, ela até, voltando para outro caso, quando eles não deram certo, ela até comenta que a dupla lá, né? A outra, que era a pessoa mais flexível, ela até comentou que não estava satisfeita e tal. Fez o seu comentário. Achei bem educado, bem colocado o comentário, merecido. Tá bom. E a própria pessoa imperativa depois comentou, né? Ali ela falou, eu mereci. Então, assim, acho que ela tem noção disso, né? Mas é algo a ser trabalhado. Mas, voltando para a edição dos amadores, o que aconteceu, em resumo, foi isso. Houve zero comunicação. Então, você vê que a pessoa se fechou tanto que quando elas perderam, uma menina foi abraçar a outra, né? Tipo, e é normal, né? Assim, poxa, a gente perdeu. Elas estavam tristes e a outra não quis nem ser abraçada. Ela até comentou, falou, eu fui abraçar ela, ela não quis. Então, assim... a pessoa se fechou ao ponto, ela já estava extremamente chateada pela prova anterior e ela carregou esse peso para a próxima, né? E ela somou isso à insatisfação de trabalhar em dupla com essa pessoa que ela, para mim, né? Posso estar errado, mas para mim, nitidamente, ela não julgava alguém à altura ali, né? Alguém tinha a competência que ela gostaria de trabalhar. Só que repara que, nesse caso, ela... ao que eu posso ver, né? Uma era mais habilidosa que a outra, mas a indisposição dela no trabalho em equipe não só prejudicou ela, como prejudicou a colega. Então veja que a responsabilidade dela era de tirar o melhor da outra. Se ela se julgava, melhor. Mas isso ela não fez. Então, no meu ponto de vista, ela fez o pior dos trabalhos possível, porque ela não só não rendeu, não entregou o que poderia entregar com as suas habilidades,
como ela também atrapalhou a outra, independente da outra ser tão boa quanto ou não. E na dupla anterior, onde a gente tinha duas pessoas extremamente qualificadas, mas por causa que uma assumiu aquela postura muito imperativa, ela não só também não conseguiu entregar um trabalho bom, como ela também atrapalhou o trabalho de uma outra pessoa que era tão competente quanto ela, se talvez não mais. Então, eu quero, assim, a mensagem principal desse vídeo que eu quero deixar claro aqui para você é que quando você cai em uma dupla, cai em equipe, não importa se você tem afinidade com outra pessoa ou não. Existe um trabalho que precisa ser feito e ninguém quer saber se vai pôr você quer com outra pessoa para trabalhar junto porque é amiguinho. Não. Você vai trabalhar com outra pessoa, pode ser qualquer uma. E se você não conseguir realizar esse trabalho, ninguém vai querer saber o motivo. O que importa é que houve um trabalho para ser feito e não foi feito. E dizer que foi apontar para o coleguinha é algo complexo, é algo que pode te queimar, enfim. Então, assim, entenda, se tem um trabalho que precisa ser feito, faça ele. Pensa em fazer da melhor forma, independente da circunstância, independente da pessoa com quem você está trabalhando. Claro que a gente sempre gostaria de trabalhar com pessoas que estão abertas ali a trabalhar, que são mais flexíveis, mas nem sempre vai ser assim. E justamente por isso, você tem que estar preparado para essas situações e não fazer com que esse tipo de circunstância atrapalhe o teu rendimento e também atrapalhe o rendimento da outra pessoa. Então, se você for a mais experiente, a sua responsabilidade é extrair o melhor daquela outra pessoa, usar as habilidades que ela tem. Se ela não é tão boa quanto você, paciência, mas se ela está ali é por algum motivo. Então, tenta extrair o melhor dela. Agora, se você está do outro lado, busca comunicação. Vê caminhos de comunicação, tenta interagir com essa pessoa ao máximo que você puder. Se necessário, se imponha, porque assim, você também vai ser responsabilizado por isso e não adianta falar que é porque o outro não deixou você participar e não sei o que. Enfim, se imponha. Se você realmente tiver um problema e não conseguir resolver mesmo se impondo, infelizmente você vai ter que falar com o seu chefe, porque se o trabalho não está rolando, você também não pode ser prejudicado por outra pessoa. Então, se comunique. Se o trabalho não rolar, então você escala o assunto para que a coisa possa fluir. Assim, gente, o ideal é que a gente pudesse trabalhar com pessoas que sempre estão abertas a trabalhar em equipe, que estão ali, tem uma boa comunicação, que não existe esse tipo de problema, mas nem sempre vai ser assim. Bom, me diz aí o que você achou dessa situação, se você já viveu isso, seja aí na escola, na faculdade ou no seu próprio trabalho, se você concorda com essas minhas percepções. E se você já viu essas edições do MasterChef aí também, comenta aí que eu quero saber. Me deixa aí sua opinião sobre esse assunto. Você acha que trabalhar em equipe é algo realmente importante? Que você acha também sobre a comunicação? É uma habilidade aí que influencia ou não no trabalho em equipe? Deixa aí nos comentários. E, bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Tchau!